Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Você está ouvindo Vestígios, um podcast sobre perícia criminal. E se você acompanha esse podcast, novamente vai perceber a falta do nosso querido host, Marcos Patrício, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. Então estou eu aqui de novo, Guilherme Menegói, como o host interino desse podcast. E aqui comigo também está Isabela Cordeiro. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal, na verdade. E a nossa querida convidada, Camila. Por favor, se apresente pra nós, Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite é porque aqui é de noite, né? Mas então, boa, oi, pessoal. Boa vida, bem zen. Boa vida a todos. Muito obrigada, queria agradecer pelo convite. Obrigada por... De nada. Como é que é? O prazer é todo seu. O prazer é todo meu por estar aqui. Mas é um prazerzão estar aqui. Eu sou Camila Cafino, eu sou perita criminal da Polícia Federal, eu sou geóloga e... Tô aqui para falar sobre perícias em meio ambiente, conforme me informaram. Então hoje o tema é infanticídio. Como a Camila falou, o tema de hoje vai ser perícias em meio ambiente. E eu já vou iniciar o podcast com uma pergunta aqui para Camila. Eu, na minha ignorância e como biólogo, normalmente quando eu penso em perícias em meio ambiente, eu imagino mais engenheiros florestais ou biólogos trabalhando. Então, nessa sessão específica, né? Então... conta um pouco pra gente, Camila, como é que foi essa sua trajetória até você entrar na perícia, na sessão de perícias em meio ambiente e como geóloga também, como que funcionou isso? Vamos lá. Lá na Polícia Federal, a seção de meio ambiente, ela realmente é a mais multidisciplinar de todas, né? A gente abarca ali geólogos, biólogos, engenheiros florestais, agrônomos, tem mais gente que eu esqueci. Eu vou lembrando e vou falando. Mas é isso. E é interessante porque como a gente trabalha com toda essa frente de crimes contra a fauna, crimes contra a flora, toda a parte de mineração irregular, extração irregular, usurpação, né, do subsolo. Então a gente realmente precisa ali de gente de diversas formações para poder resolver essas questões. Com certeza é a área de perícia ali da Polícia Federal com mais transversalidade e com mais... Que bonito, transversalidade, eu gostei. Eu decorei antes de... eu quero uma vida de transversalidade também. Pra quem não tá vendo, tá na mão dela, tá escrito. Tá escrito, mas não denuncia não, galera. Eu só tenho mais 2 palavras diferentes pra usar. Gostei. Mas é isso. Então, assim, ela tem essa... ela é transversal e complexa. Tá vendo? Uhum. E a minha trajetória dentro dessa área, ela não vai para tantos lugares, porque como a minha formação é geologia, eu entrei já trabalhando dentro da área de meio ambiente e outras coisas. Então, assim, a minha atuação sempre foi meio ambiente e outras coisas, né? Eu faço outras perícias também, atuo em outras áreas de perícia, mas eu sempre trabalhei com meio ambiente. E eu falo isso porque eu trabalhei em outros estados, né? Então, quando a gente vai para os estados... A gente tem lugares que você não tem grupos específicos, né, de atuação, então você trabalha com tudão mesmo, assim, é o que tem, você trabalha. Mas aqui em Brasília, não. Agora eu tô aqui em Brasília, já desde 2015 eu tô lotada aqui, e então eu trabalho no edifício sede. Então aí eu trabalho no setor de perícias em meio ambiente, então é mais específico. Entendi. E como que é essa história que você fez perícia em um local de um OVNI? Quem contou isso, gente? eu pesquisei seu histórico. Nossa, eu sei de tudo. Essa informação compartimentar, isso é um absurdo, vazar. Não fazem mais Polícia Federal como antigamente. Então, é o seguinte, eu trabalhei em Goiânia durante muito tempo, né, na superintendência lá. E aí, um dia... Tem essas coisas, né? Essas coisas de... Não que Goiânia seja o interior, não é isso que eu quero dizer, fique bem claro, mas eu ia falar... Vamos ser cancelados Beijos, pelos goianos. Beijo, Goiânia, te amo. Mas... A gente já foi cancelado pelo Acre, pelo pelo Goiânia Gama. E pelo Gama. É por isso que a gente fica isolado aqui, né? Nessa ilha do quadradinho. Só fazendo inimigos. Desculpa interromper.
Então, assim, tudo no interior, tudo que acontece vira história, né? E caiu um negócio do céu num gramado, numa cidade no interior de Goiás que chama Montevidéu. Eu conheço Montevidéu. Eu conheço também. Eu já conhecia antes, inclusive. Então, assim, qual não foi minha surpresa? Eu falei, É a capital do Uruguai, né? Tá vendo? O mais legal foi o pessoal achando que eu tava indo pra uma excursão maravilhosa no Uruguai, entendeu? Eu falei, meus amores, são Traz quase um doce 700 de leite. quilômetros de Goiás. Aí você trouxe um pequi. Pro norte, né? Não é pro sul. Meio que isso, assim, traz um piqui. Enfim, a gente... Enfim, eu tava de plantão e realmente tinha caído alguma coisa do céu, os moradores ficaram um pouco intrigados. Era você, Isabela? Aqui não posso revelar. Essa informação é compartilhada. Por isso que ela sabe do local de obra, né? Era ela lá. Era eu descendo e cantando Do you believe life after love? E o fato é que, assim, quem tá no Beijo, plantão Cher. atende qualquer coisa. Um beijo, Cher. Patrocina a gente. Me adota. Brincadeira. Também, certo. E caiu chamaram do a Polícia céu. Federal, porque assim, não era um crime pra Polícia Civil, né? Assim, não era nada que a Polícia Civil não sabia o que fazer. Assim, não, tá aqui, mas veio de Não outro se enquadra, lugar. né? Em Aí nenhuma... você chegou lá. É transversal. É transversal. Já risquei 2 palavras. É transversal. Aí E você é isso. chegou lá, Aí tava quem? O polícia- ET Bilu? Gente, não tinha, só tinha os moradores da cidade, assim. Não foi tão emocionante quanto eu imaginei que fosse a história. Mas eu já Contar adorei. a história parece muito mais legal, assim. Porque você anda 400 km sabendo que você vai chegar lá e vai ser... Mas você tava aqui em Brasília já. Eu tava em Goiânia, eu era lotada em Goiânia. Tá. Aí como é que funciona aqui em Brasília? Tipo, acontece algum crime, você desloca até o local? Como é que é? Aqui é a sede, mas você sempre desloca pra fazer locais Brasil afora. Brasil afora, porque a gente, como órgão central, a gente dá apoio para as superintendências. Então, a gente tem alguns crimes que a gente diz escalado, coisas, por exemplo, aquele derramamento de óleo que teve no litoral brasileiro, aquilo lá foi um crime escalado. Então, foi a gente aqui de Brasília que atendeu, mas com o apoio de todo mundo da Polícia Federal dos Estados, né? Entendi. Então, a gente acionava todo mundo, mas foi coordenado por nós aqui e... É o que a gente chama de escalado. Coisas, às vezes, que são mais regionais. Então, assim, tem um caso, tem uma operação, tem alguma coisa que está acontecendo num estado específico, aí nós somos acionados para dar apoio, né? Mas, às vezes, o caso não fica com a gente vai para atuar. Entendi. Então, é meio que os estados atuam na competência deles, mas quando são coisas mais complexas, assim, ou maiores, tem o acionamento do pessoal da central aqui em Brasília. Mais ou menos é isso. É bem isso. Ou para dar um apoio também. Sim, entendi. a gente está à disposição, né? Nós fazemos laudos também, temos essa parte também de coordenar ações, operações e casos, né? Que a gente também recebe demandas aqui, mas sempre nessa segunda... Seria um segundo nível, né? Então, assim, como você falou, tem a competência do Estado e, a depender do nível de complexidade, a gente é acionado por conta de tempo, às vezes, de atendimento. Então, você está num estado com poucos peritos e a complexidade de determinado crime, caso, perícia que você precisa fazer, vai demorar. Então, o pessoal aciona aqui pra gente entrar e, enfim, tentar dirimindo isso aí, né, pra equalizar. E laboratório, tem nos estados também ou laboratórios são centralizados aqui no DF? Nós temos vários estados que têm laboratórios, né? Isso é bem legal. E, inclusive, uma das ações da PF, metas, né, para longo prazo, é regionalizar, mas não em todos os estados. É fazer como se fosse assim, a gente tem um laboratório para atender o Nordeste. Então, a gente tem, por exemplo, hoje na Superintendência da Bahia, a gente tem um laboratório super bacana, super bem montado, que consegue atender quase todos os estados ali, quase toda a demanda dos estados ali. Aí, claro, a gente não vai ter um laboratório como a gente tem aqui em Brasília, né? Que aqui a gente tem mais capacidade, inclusive de manutenção, porque a gente sabe, vocês sabem disso melhor do que eu. Manutenção de equipamento é meio complexo, assim, então comprar insumos, essa coisa toda, às vezes é mais fácil você manter um determinado equipamento aqui no laboratório, aqui no órgão central, mas por uma questão de gestão. Agora, análises rotineiras, coisas que você tem uma demanda local e de rotina, então tem esses pontos, né, que estão sendo chamados assim para fazer laboratórios regionais. A gente tem, por exemplo, o laboratório de isotopia, a gente tem aqui em Brasília e a gente tem ele replicado em Manaus. Né, tem esse da Bahia, no Sul tem uma parte do DNA também, então tem algumas coisas que já funcionam assim. Ah, legal. E em questão, assim, dos casos, assim, qual que é a demanda de vocês e o que mais que sai, assim, na cartilha de vocês? Tipo assim, é mais, sei lá, tipo,
quais locais vocês mais... Tipo, qual é o tipo de local mais Sei lá, recorrente? madeireira. Hoje é o nosso grande carro-chefe. Olha só, vou puxar a sardinha pro meu lado. Não é porque eu sou geóloga. Mas... a gente realmente, assim, tem uma demanda da parte de geologia entre atendimento de campo de exploração irregular e também da parte de caracterização de materiais, que a gente faz isso interno, né? Faz em laboratório. Exploração tipo mineração, se Mineração. diz. Tipo, garimpo legal. Garimpo legal, coisa exatamente. desse tipo. Então, garimpo legal. E aí a gente tem alguns outros crimes associados, né? Às vezes tem poluição, às vezes tem desmatamento também, então tem os crimes associados, assim. Mas a parte de geologia, hoje, é o grande carro-chefe do nosso setor. Entendi. Os geólogos vão salvar o mundo! Inclusive, tem um livro que eu posso indicar agora, não tem nada a ver com o momento, mas tem um livro que chama... Os geólogos vão salvar o Os geólogos mundo. vão salvar o mundo. Escrito por Isabela. Já é best-seller, hein? Gente, no Canadá já é best-seller. Na biblioteca da minha mãe. Não, é um livro que chama... Beijo, xerreca. Acho que é... Ai, mamãe vai ficar emocionada com esse beijo. Não, é um livro que fala sobre... Acho que é Timefulness. Acho que não tem tradução para português, mas o livro é assim, chama Timefulness, e o subtítulo é Como Pensar como um Geólogo Pode Ajudar a Salvar o Mundo. Eu juro, não é autoestima minha, alguém escreveu, só tô replicando. Alguém escreveu. Meu marido. Meu marido, que não é geólogo. Entendi. Maravilhoso. Então, assim, posso estar fazendo talvez uma afirmação um pouco generalista, talvez, mas talvez o problema ambiental atual do Brasil hoje em dia talvez seja o garimpo ilegal. É isso? Assim, maior, assim, mais expressivo. É como eu te falei, né? Assim, se eu tivesse que fazer de uma forma bem genérica, eu diria que sim. E a partir dali a gente tem os crimes associados. Muito em paralelo, a gente tem essa questão do desmatamento, né? Porque às vezes a gente tem realmente associado ao garimpo, que são questões principalmente do norte, mas a gente tem também o desmatamento, que também é uma frente muito forte, assim, de crime ambiental. Então, eu acho que são as duas frentes principais. Porque o desmatamento ele vai fazer toda essa mudança de uso de solo e tal, mas ele também acaba envolvendo esses outros crimes associados. Aí você também tem problemas de poluição, aí você tem morte despejo irregular de rejeitos, né? Aí você tem toda a mortandade de animais também ali, então você tem crimes contra a fauna. E é isso, assim. Então, acho que são as duas frentes, mas principalmente em termos de número, porque o garimpo, né, a parte de extração mineral irregular, ela acaba sendo um pouco maior do que o desmatamento. Mas o desmatamento também, eu acho que é outra frente que eu colocaria as duas em paralelo, assim. Entendi. E como é que... o pessoal não vê aqui, eu pareço a doida falando com as mãos. Aqui, esse aqui. Nossa, não, tá maravilhoso. Eu tô super curioso aqui, tô fazendo várias perguntas. Como é que funciona, né? E como que é o seu trabalho, assim, digamos? Aí, beleza. Teve uma questão... Teve um caso de garimpo ilegal, digamos assim. Aí você foi acionado, você vai ter que, sei lá, se deslocar lá pro Amazonas. O que é a perícia mesmo, assim? Quando você chega lá, o que você faz, assim? O que você olha? O telefone tocou. Não vem pro telefone, né, gente? Bem dramatizado, assim. Bem traumatizado. Hoje chega no WhatsApp. Você dormindo, aí chega 3 da manhã, assim. Né? Isso acontecia antigamente, mas era no plantão. Hoje em dia não, hoje chega no WhatsApp, aí a gente faz de conta que não viu, e só mais tarde. Brincadeira, Não, enfim, tem os acionamentos. E quando a gente chega lá, então, o que acontece? Esse tipo de crime, você sabe que você não está lidando com uma coisa pontual, então você nunca vai... a primeira coisa que você vai fazer é montar a equipe para ir, né? Você não vai sozinho. Normalmente não tem essa pressa, né, assim, né? Porque você não vai chegar aconteceu lá agora e o vestígio vai sumir. Crime, exatamente. Assim, não, tem que ir agora porque o garimpo vai desaparecer. Tira a comida do fogo que eu tenho que ir pra Manaus. Corre, gente. Corre. Mas se bem que se for pra Manaus, vai mesmo, porque só tem um voo, tá? Caraca, de Brasília a Manaus? Latam, aumenta os voos pra Manaus aí. Atenção, gol. As árvores choram, Latam. Beijo pra galera de Manaus. Manda beijo pra Mariana. Mari, um beijo. É pra você ouvir meu podcast. Não, nosso, desculpa. Nossa, amiga. Olha que autoritária essa garota, já tá... Ai. Bom, enfim, vamos voltar, vamos atuar. Desculpa, você chegou em Manaus. Aliás, depois atendeu o telefone. Chegou lá aquele Acordou WhatsApp, puta. Não,
Que isso, todo mundo felizão, porque a gente, vamos salvar o Brasil. Salvar o Brasil. Vamos salvar o Brasil. Montamos uma equipe. Mas, isso é importante, porque isso que você falou é interessante. Você não chega lá assim, foi acionado. Quanto menos você se estabanar, melhor vai sair o seu trabalho. Então, assim, você tem mais coordenado fica, né? Isso, você tem que saber o que você vai fazer. Porque, por exemplo, vamos fazer de conta que me ligaram, enfim, acionaram a gente para fazer um garimpo ilegal de ouro. Ok, tem algumas perguntas que a gente precisa saber antes de ir pra lá, né? Eu não posso pegar aqui a minha mochilinha, minha arma e vamos embarcar. Porque eu acho engraçado isso, né? Porque eu sou da morte violenta, né? Então, quando tem uma ocorrência pra gente, é tipo assim, tem uma pessoa morta ali no meio da rua. Tipo, pega suas coisas e vai, entendeu? Não tem essa de vamos montar uma equipe. A equipe já tá toda montada, sobre aviso. E isso eu acho interessante, assim. Porque... E aí vira tipo um road trip da galera. Tipo, gente, vamos viajar pra Manaus. Galera, Manaus, tá rolando tomar um banho naquela água ali, cheia de mercúrio. Olha o mercúrio, olha o cianeto. Aquela água com mercúrio ali, vamos. Vamos que levem as toquinhas. Mas aí é isso, é importante, porque assim, crime ambiental, um nunca é igual ao outro. Então, assim, é extração irregular de ouro. Ok, onde? Como? Com quem? Você tem que fazer todo aquele lead lá do... Porque senão você vai chegar lá e não vai conseguir atender. Pode ser uma extração irregular com cianeto. Isso tá super na moda, assim. Anotem, blogueirinhas, anotem. Cianeto é a nova moda da extração irregular de ouro. Gente, talvez entre numa coisa muito técnica, mas o que exatamente, qual que é onde entra o cianeto nesse processo da extração? Você quer explicar, Isa? Não, pode explicar. Aí você já é geóloga há um tempo, né? Eu também não, porque, mas assim, eu sei que o mercúrio, ele faz uma amálgama com ouro, aí depois o pessoal aquece isso, o mercúrio ele é mais volátil, ele evapora. Gente, maravilhoso, eu vou contratar pra ele. E aí fica só ouro, mas como é que é a questão do cianeto? A cianetação, você faz piscinas enormes, você tem lá é um produto químico tóxico pra caramba. Isso então, eu estou ligado. É, bem complicado. E aí você faz um piscinão e ali você vai colocar aquele sedimento e ele vai... não sei se ele decanta, mas ele separa também. Entendi. E aí depois ele filtra, né? Ele passa por uns filtros e você vai tirar o ouro como se fossem nos filtros, tá? Tipo, de forma geral, ele ajuda a separar o ouro do resto dos pozinhos que estão lá. Porque de uma forma quase, assim, só que aí você escala. Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo isso com mercúrio, pensa numa pessoa fazendo isso, né? Então você vai pegar o mercúrio ali, sei lá, quantos ml de mercúrio, vai botar, vai amalgamar. A escala é bem pequena, gente. Assim, por mais que seja um garimpo grande, enfim. Bem quase artesanal. Né? E o cianeto já é... Quando você já é uma faz coisa, cianetação, você tá falando de áreas enormes. Piscinão. Até porque o negócio é super tóxico, né? Da nossa galera, né? Aí tá, nossos ouvintes são jovens. Nossos ouvintes são jovens. Deve ter que ter toda uma paramentação específica, né? Porque o cianeto é super tóxico, né? Imagino que sim. Agora, se o pessoal usa, não sei se ele é volátil também. Não, volátil ele não é. Entendi. Não, mas você não pode botar o dedinho lá. Né? Então, pra poder fazer uma perícia num local desse, por isso, o briefing da atuação. Você entender o que você vai encontrar lá, né? Tipo, será que eu posso morrer nessa perícia? Será que eu posso morrer? O que eu tenho que fazer? Porque eu 90% das vezes, sim. Não posso morrer, não. Na prática, eu posso acabar morrendo, mas assim, né? Eu não deveria morrer em serviço. O ideal mesmo é isso. A gente tem tentado fazer isso cada vez mais, porque todo mundo tem se dado conta desses riscos, né? De, assim, você vai a campo, você está exposto. É muito diferente de você... Eu estou no laboratório, eu recebo o material aqui. Né? Não, e também chegar aqui, o campo de vocês, não, tipo, eu saio pra rua, mas é um ambiente urbano. Sim. Às vezes, rural. O de vocês é um lugar no meio do mato. No meio do mato. Sem vezes, apoio nenhum, né? Isso, às vezes a gente precisa, por exemplo, como é que eu chego lá? Não tem tanta onça assim mais, Isa. Inclusive é crime também. Mas tem locais que para você chegar, você precisa desse planejamento de como você vai chegar lá, né? Porque são locais, assim, o crime ambiental, né? Ele não tá, né? Não tem uma estrada, uma plaquinha aqui, gente, chega, garimpo irregular aqui. Aqui já é difícil, às vezes, chegar, tipo, a área rural de sei lá o que, fazenda. Você fica perdidão, sem um GPS. Eu fico entrando em vários ramos, né? Ela não terminou a resposta da pergunta até agora. Não, é bom que tá. Mas como é que é vocês utilizam muito das comunidades tradicionais, das comunidades locais para conseguir acesso a esses locais? Como é que funciona, assim? Essas informações vêm das equipes de investigação. Então, assim, aí isso ultrapassa a questão pericial. Entendi. Quando a gente já é acionado para fazer a perícia, em tese,
Já tá tudo Isso prontinho tá tudo ali. mais ou Tudo menos conversado. conversado. Quando não está, a gente tende a falar com a equipe, né, dos delegados e a equipe de agentes que estão envolvidas também no caso, para questionar, né? Porque às vezes tem alguns locais que os moradores não cerceiam acesso, né? Uhum. Então, eu fui numa localidade no interior do Pará que a gente não conseguiu dormir na cidade, porque é uma região de extração de ouro. Eu não vou falar o nome da cidade, não. É porque eu não lembro mesmo. Por segurança. É por segurança. Por segurança. Mentira, Mentira, não lembro. Mas A cidade, basicamente, ela cresceu por causa do garimpo, causa do né? garimpo, Digamos exatamente. assim. Então todo mundo ali Então você que tava ali é garimpeiro. vivia mais que disso, né? É legal que, assim, policial acha que não é policial. Estou a paisana, ninguém sabe que eu sou policial. Aham. Chegou uma pessoa numa cidade de 100 habitantes Todo mundo que sabe ninguém quem é você. sabe quem é. Todo mundo pode não saber o seu nome, mas todo mundo sabe quem é você. E Policial corre tem cara de assim, policial, né, gente. também. Hã? E corre também, Sim, não fica sim, sabendo, a cidade inteira já tá. exatamente. Então, assim, tem localidades que você não consegue dormir, por exemplo. A próxima cidade fica a 100 quilômetros do lugar. Então, assim, você vai dormir a 100 quilômetros do lugar onde você precisa acessar amanhã e tal. E isso que você falou é bem interessante, porque é isso mesmo, as informações correm, né? Uhum. Então, trabalhar no norte é complexo. Tem essa questão das distâncias, tem essa questão do Estado não estar presente. E aí, quando você entra lá, você tá como a figura do Estado. Então, tem umas certas complicações. Assim. Até por isso também é importante juntar uma equipe, né? Sim. Não colocar o perito lá. Vai lá, peritão! Vai lá, faz a perícia lá. Isso é impossível, né? Deve ter umas situações bem agressivas, assim, né? Da galera receber na bala mesmo, né? Complicado, né? Você imagina, assim, tem... Né, teve aquele caso, por exemplo, da morte dos garimpeiros dentro da comunidade do Roosevelt, né? Retirando... naquela situação dos diamantes. E tem algumas coisas que... Essa foi uma que foi grande, foi uma situação grande, assim, que deu mídia e tal. E isso, às vezes, continua acontecendo, né? Tem situações assim que somos nós que atendemos. Então, imagino que é o dia a dia de vocês, né? Só que, assim, como não é muito grande o caso, nem sempre acaba não sendo midiático, né? Mas que enfim, são situações que precisam ser periciadas. Então, assim, a gente precisa atender. E é isso. Entendi. Aí, beleza, aí continuando. Aí você chega lá, aí tem o briefing, né? Temos o briefing, Aí vocês montam a equipe, aí vocês vão pra localidade. Beleza. Chegou lá. Chegamos lá. Agora Quais vamos elementos perícia, né? Eu tô você aqui, busca? o que eu faço? Eu tô mais perdida do que... Quais elementos você busca? Assim, como é que você vai materializar, por exemplo? Uma das coisas mais legais é que a gente sempre... E isso a gente tem tentado cada vez mais incutir na galera que tem entrado. É que, assim, vamos pensar sempre local de meio ambiente como local de crime, gente. Então, é local de crime, né? Porque, às vezes, mas é um local de meio ambiente, então eu tenho que materializar, sei lá o que aqui. Não, pensa como um local de crime inicialmente, porque tem toda essa associação de crimes também que podem estar acontecendo ali, né? Coisas que às vezes a gente... Você é perito a partir daquele momento, você não é perito de meio ambiente, você é perito. Então você tem que, do que você está vendo, você precisa, né? Foi que nem você falou, né? Assim, a parte, quando a gente tá falando da cartilha, digamos assim, da sessão. A parte de mineração de garimpo ilegal é associada a desmatamento, às vezes. E também com outras coisas, né? Você tem ali o trabalho tem uma violência, escravidão, você tá vendo aquilo, você tá ali. Você não tem que atuar naquela, né? Assim, você... Não vou olhar, não. Vou só fazer tem questão aqui, de vou só recolher violência aqui os também. tapetes de ouro e tal, vou só levar... Não, aquilo tá ali. Você faz como um local de crime como um todo. E aí é isso que você falou, dá pra fazer essa associação com um local de morte violenta. Pensa como se fosse um local. É um local, na verdade, né? Então, você vai materializando tudo aquilo que você tá vendo ali. Pensando na parte de garimpo. Então, você vai vendo, normalmente você chega lá, sempre tem alguma escavação, sempre. Se não tiver ninguém, né? Então, assim, já deduraram que a Polícia Federal vem, porque isso acontece. Não sei como. Da mesma forma que as pessoas descobrem que as outras fizeram Eu sei como vaza. Quando a operação tá saindo, alguém tira uma foto e posta. Opa, partiu a operação, lugar e tal. Deve ser isso mesmo. Hashtag partiu a operação. Hashtag partiu a operação. Não, e aí, tá. É isso, Quando você chegar, a operação já vazou, esconderam o que deu. Não tem ninguém, mas assim, sempre tem uma máquina abandonada, então aquilo ali você vai fotografar, você vai olhar se ela estava sendo usada, se ela não estava, ok. As escavações, você vai fazer análise de laboratório? Vamos. Por quê? Porque eu preciso dizer se era ouro. O que estão retirando aqui, né? Então vamos materializar. Às vezes normalmente tem aquelas esteiras, aqueles tapetes, são para
recuperação do ouro ali também nos locais. Aí essas esteiras a gente criou um pop agora para poder trabalhar com isso. Pop de esteiras. Um pop de esteiras. 40 minutos de cardio por dia. E quem quiser, baixa a nossa ali, O pop da esteira no Spotify. É. Não, então a gente tem agora a metodologia, então sempre coleta, porque aí você vai para o laboratório, faz análise, materializa a questão do ouro e às vezes vai sedimento, né, do local. Às vezes sim, às vezes não. Vai água, né? Então, porque esse negócio da água é meio complicado. O nosso laboratório não faz água de rotina e às vezes a gente não trabalha com essa parte da poluição das águas. Mas assim... Não tá padronizado ainda Na verdade é porque como a gente não faz as análises, quando por padrão a gente não leva, né? Mas se você tá num rio, que por exemplo teve aquele caso do Tapajós, que teve que Alter do Chão ficou todo escuro, das águas e tal. Naquele caso não, você tá trabalhando ali, o objetivo é mostrar porque que a água tá então, assim, turva, né? o óbvio é coletar Exatamente, água, então ali né, não tem caso. jeito. Só que aí você vai fazer, normalmente a gente faz com laboratórios parceiros, né? A perícia vai ser feita dentro desses outros laboratórios, aí você vai fazer a coleta de água e aí outro formato pericial ali, né? Mas assim, para padrão, no garimpo, por exemplo, eu não coleto água porque o laboratório da Polícia Federal não faz análise de água para aquele momento. Agora, você tá lá, você tá vendo que tá tudo turvo, tem uma puta mortandade de peixe, tá, né? Aquele cheiro horroroso de... Eu tô batendo no microfone aqui, a pessoa... Eu tô falando, ninguém tá vendo, mas eu pareço um polvo louco. Enfim, você tá lá e você tá vendo que é uma situação que tá escalada, aquela poluição naquele corpo de água ali. Você tem como coletar, vale a pena, né? Então, a gente normalmente vai preparado para tudo. Para tudo. Então, normalmente eu levo material para coleta, mas não necessariamente eu vou coletar. Então, o que eu vou coletar? Vou coletar o tapete, sim, vou sempre levar sedimento. Se tiver amostra, porque às vezes tem pessoas, você leva as amostras de bateia, do que eles estão fazendo ali na hora, do que está sendo separado. Aí vai depender do tipo de local. Acho interessante. Não, isso aí é para um ouvinte. Não, é só para um ouvinte que nunca participou de um garimpo legal. É o seguinte, tem vários tipos de garimpo. Recomendo, inclusive. Olha, gente, o ouro tá super em alta. Mas porque tem muito garimpo que é pegar como se fosse a areia da margem de um rio, né? E tem garimpo que pega a rocha mais bruta e dá uma quebradinha nela até virar uma rochinha mais fina, pra conseguir meio que tirar grãozinhos daquela rocha. E aí quando a Camila fala uma esteira, é porque realmente é uma esteira mesmo. Parece essa esteira de academia, mas ela é uma esteira que tem uns buraquinhos, né? Que aí esse material... de mala de avião. Só que ela vai chegando as malas. Só que ela é feita meio que pra como se fosse peneirando esse material, sabe? No meio do caminho ela vai peneirando. No meio do caminho, porque aí tanto essa areia entendi, da beira aquela que vai do mexendo rio, assim e o sedimento vai... Entendi. Tanto esse material da margem do rio, que é uma areia inconsolidada, quanto alguma pedra que foi trituradinha, à medida que essa esteira vai mexendo, ela separa coisas mais pesadas, sabe? Nesse sentido, porque geralmente os minérios que o pessoal busca são mais densos, entendeu? Então a esteira, põe no YouTube pra vocês verem um vídeo de uma esteira funcionando. Esteira. Isabela correndo. Eu acho legal você entrar nesse mérito, porque uma coisa que a gente falou no primeiro episódio do podcast, quando a gente vai falar o que é a perícia criminal, claro que a gente faz perícia, mas uma das coisas que a gente fala da nossa atribuição, do nosso trabalho, é justamente materializar as coisas, é dizer como as coisas estavam quando a gente chegou. E eu fico muito impressionado especificamente na questão do crime ambiental, porque assim, quando eu chego num local de morte violenta, quando tem cadáver ainda é mais fácil, porque eu vejo o cadáver, eu vejo mais ou menos as lesões que ele tem, e isso tudo me direciona pro que eu tenho que anotar, pro que eu tenho que perceber que tá errado. Agora, na questão do crime ambiental, assim, eu acho que você chega num lugar enorme, vasto, e tipo assim, o que eu registro aqui, entendeu? O que eu tenho que consignar aqui? Então, eu acho legal você entrar nesse mérito, assim, de... O que foi Deus que fez e o que foi o homem? Exato. Não, porque assim, eu acho... Porque eu acho que a gente às vezes tem uma ideia de que a coisa é simples, mas... que é óbvio, né? Mas quando você chega lá, ainda mais, imagina quando você chega novo, assim, você fica... Caralho, puta que pariu, o que eu tenho que... eu faço, sério? E se esse homem for um trabalhador sério, tirando minério de forma legítima, né? Aí depois a gente pede desculpa. Então a gente pede desculpa. Aí eu achei interessante esse negócio, tipo, você tá preparado pro que daí vier, é claro, e você anota tudo, assim, porque...
Você nunca sabe na hora se aquilo vai ser interessante, né? Depois você pode ver, tipo, isso aqui pode ser legal e tal. Uma coisa que a gente começou a usar, bem pra parte de meio ambiente ainda de uma forma meio incipiente, eu acho que a gente deveria usar mais. São aqueles scanners 3D de ambiente, né? Por conta disso, porque você registra, isso é super chique, eu acho isso assim, o supra-sumo do CSI. Acho que você deve usar muito drone também, né? Drone sim, né? E imagem de satélite, usa bastante? Caramba, e hoje a gente usa aquelas imagens da Planet, então... Eles têm um satélite. Quase tem um satélite, mas isso a gente não pode falar. Não, a gente tem uma assinatura aqui, sabe, né? quando Elon Musk veio aqui? A gente tem um streaming do Elon Musk. Quando Elon Musk veio aqui, ele veio lançar o satélite da PF. Entendi. Na hora da PF. Ou seja, não são vocês que têm o satélite. As imagens são todas do Elon Musk. Valeu. São todas do Elon Obrigada, Musk. Elon Aliás, Musk. beijo. Beijo, Elon Musk. Tira beijo. Tira o beijo. Não queremos. Total Sai, não, Elon Musk. assim, sai. Mas enfim, então, eu ia falar depois nessa questão da escala, né? Porque eu comentei da gente pensar o local de crime ambiental como um local de crime, só que a escala de um local de crime, normalmente ela vai ser realmente muito menor, né? Você chega para um local de meio ambiente. Uma casa, um lote, né? Isso, assim. É um espaço muito menor. Você chega para uma área de meio ambiente, ela hectares. vai ser muito maior. Então, você vai precisar de todos esses outros recursos. De repente, você vai precisar de um imageamento aéreo mais local. Então, hoje a gente tem drones para fazer esse trabalho. Eu sou da época que não tinha essas coisas, tá, gente? Não, e assim, porque... Sou da época do Landsat. Você é vintage. Você é direcionado, mais ou menos nessa região aqui e tal. Mas mesmo assim, tipo, beleza, essa região é uma fazenda de não sei quantos hectares. Sim, a gente onde faz que um você estudo prévio. onde você vai achar exatamente os vestígios, né? Sim. Dentro dessa fazenda de muitos hectares. Isso é uma coisa legal também que aconteceu nos últimos anos, que a gente tem trabalhado junto com o pessoal da investigação, delegados e tal, que a gente não vai mais vendido para campo, não. Então, assim, eu não saio mais da... Não é sério. Não vou me deslocar daqui. Não vou, pelo amor de Deus. Eu sou uma mulher fina. Nós somos pessoas finas. Perito é uma pessoa fina. Pessoal, os delegados vão cancelando. Desculpa, delegados. No último episódio, eu já acho que os delegados vão odiar a gente. Não, provavelmente. Mas o que acontece? É um gasto de dinheiro público que não cabe, gente. Você deslocar uma equipe, né? Assim, a gente sabe quanto custa a hora, né, desses profissionais. Nunca vai não é impossível. Não existe isso, não se trabalha de uma pessoa só. Sozinho. Então você vai deslocar um monte de gente pra você chegar lá e nem saber onde você vai pisar. Deslocamento de milhares de quilômetros, Não né? se faz isso. E pensar em estadia, alimentação e tem que ser tudo a muito hora planejado, né? Muito coordenado. Exatamente. Então, assim, pode parecer meio caótico, mas a gente já há alguns anos, eu ia falar quanto tempo eu tô na polícia, mas eu vou omitir essa informação. Sigiloso. Sigiloso. 100 Depois vocês anos. entrem no... 100 anos Google de que tem. sigilo. Em 100 anos saberás. Boa, vou botar 100 anos de sigilo nessa informação. Igual a vacina da Pfizer. Pfizer. Pfizer, amor. Pfizer. Mas, assim, de lá pra cá, muita coisa mudou. Então, assim, a última década foi muito marcante nessa forma de trabalho, né? Então, por quê? A perícia se especializou mais, as equipes estão mais conscientes, né? E a gente tem uma proximidade maior, inclusive uma abertura maior para trabalhar com os colegas delegados e conversar sobre essas dificuldades, que, assim, não adianta ele me mandar um documento solicitando uma perícia na fazenda do seu João. Sei lá, você chega no local, tem 5 seu João para começo de conversa, outra, de repente, você até acha o seu João certo, tem só um lá, mas em que local da fazenda mesmo, moço? Aí ele faz uma solicitação de perícia de desmatamento, você chega lá e acha o trabalho escravo. Olha a confusão. É muito uma confusão. Tem que organizar. Então a coisa tem sido bem mais organizada e tem funcionado muito bem, assim. Hoje são poucos os colegas que a coisa chega meio quadrada, assim, pra gente, sabe? A gente tem essa... Já tem todo um trabalho de inteligência Isso, antes, a gente né? tem essa via de mão dupla de, assim, se a coisa chega meio atravessada, a gente tem a liberdade de entrar em contato e falar, olha, não consegui localizar a informação que chegou para mim, não me permite, por exemplo, baixar numa imagem de satélite o local. Não tem como ir. Você consegue arredondar? Aí vai conseguir ou não vai? Normalmente consegue. Não, tá aqui, já tem um ponto. Normalmente eles agora já mandam coordenada. A coisa vem bem trabalhada. Entendi. E se for uma operação, por exemplo, porque a gente está falando aqui basicamente dos trabalhos da região norte, né? Porque a gente tem trabalhos mais corriqueiros, assim,
né, porque o estado de Goiás também tem mineração, um monte de mineração irregular. Aqui em Brasília tem extração de areia adoidado. Aí, Não sabia, não. O estado do Rio de Janeiro é muito interessante, assim, que tirando... É porque a gente pensa em extração irregular, né, mineração irregular. A gente pensa só em ouro, inxalá. Mas só em ouro. Areia, brita... Isso aí é o que mais tem e o que dá mais dinheiro, porque a pressão urbana é muito grande. E acontece nos centros urbanos, muito próximo dos centros urbanos. Porque ninguém vai pagar o caminhão de areia para vir de Brasília para o Paraná. Essa areia é pra quê? Pra cimento? Pra construção civil. Tá. Então, os agregados da construção civil são também uns do... Assim, grande ranking, assim, dentro dessa parte de mineração irregular, extração irregular. Entendi. E extração mineral irregular, pronto. Tô tentando achar a frase do começo. Aqui. Beijo, ANM. É verdade, engraçado isso, né? Tô pensando aqui nas esmeraldas. É, né? Tá vendo? Aí você, Topázio. Areia. Eu me vem com areia. Areia? Quem que é areia, minha filha? Eca? Quem é areia? Eu achando que eu ia trabalhar pegando turmalinas. Turmalinas Paraíba. Vou aprender areia. Eca. Areia tem lá na caixa do meu gato. Já sabemos disso de receptação. Mentira que a do meu gato é de mandioca, é orgânico. É orgânico. Tá. Então, areia é um tamanho, tá certo. Aliás, isso é legal, Como né? é isso, areia de mandioca? Pega a Existe? mandioca, moe tamanho areia. Mas chama de areia? Por que não chama de, sei lá, farinha, Porque tapioca? tudo que é pra gato é areia. Se for... Que é pra gato. Porque tudo que é pro gato cagar é areia. É areia. Ou, no caso, a minha cama. Não, brincadeira. No caso da minha gata. Não, Sabia mentira, disso, ela é não. comportada. Gostei dessa informação. Mas apesar Que a minha de gata caga na minha cama? na ou que é? tapioca. Né? E pro ouvintes que tem gato, é maravilhoso. Não deixa cheiro. Fica um agregado. É assim, orgânico. O xixi vira uma pedra. E é orgânico. Então Você eu pode pego... jogar da janela. Não. Não, eu jogo na privada das casas. E aí, Entendi. Caesb que se vire. Bom, o problema não é mais meu. Condomínio Brincadeira. em top tudo. Ai, Beijos, Caesb. Beijos, Caesb. Beijo, síndica do meu condomínio. Ai, meu Deus. Perdão, mas... Desculpa, mas... Se o meu cocô desce, o da minha gata também pode. Ai, a gente chega nesse podcast. Excelente. Mas é porque gato, cocô, meio ambiente, né? É. Gente? Eu acho que tá É tudo a ver. Animal, dentro, fezes. Não é isso que vocês trabalham? Eu entendi dessa conversa agora. Entendi. Tô gostando. Tô gostando. Tô Vamos lá, gostando. até agora eu tô conseguindo responder. E aí, Isabela, você tem alguma pergunta? A gente tem um ouvinte que mandou uma pergunta, que ele quer saber que na lei de crimes ambientais, eu acho que tem que ter uma compensação financeira, né? Tem que valorar o crime pra existir essa compensação financeira. Como isso é feito? Porque eu imagino que seja muito difícil, né? Valorar o dano. Querido ouvinte. É o perito que faz isso, inclusive? O perito que dá o valor, é isso? É o perito que dá o valor. A gente É? tem Normalmente, um dos quesitos é sobre valoração. Então, Isso é muito juntando um pouco essa pergunta no outro, aí beleza. Aí você faz então a perícia do local, né? Você anota, coleta as coisas pro laboratório. E aí você vai fazer o seu laudo. Isso. E nesse laudo, normalmente, você também tem que fazer a valoração daquele dano, é isso? Se tiver perguntado, né? A gente não sai assim fazendo qualquer coisa, Aham. porque a gente nem pode, né? Porque deve ser um Queria trabalho eu, inclusive. difícil, né? Porque, que nem o ouvinte falou, assim, pelo que eu entendi do contexto da pergunta dele, é porque parece um trabalho muito, tipo, como é que você vai dar valor pra um Ao bem meio que é a mãe intangível, natureza. né? A mãe natureza. A Gaia. É. Aí como é que funciona isso? Isso funciona de uma forma esse é bem complexo mesmo, porque assim, existem N metodologias para fazer valoração, tem estudos mesmo, isso é bem legal, comecei a me inteirar mais desse assunto recentemente. A gente tem alguns colegas especializados, tem um colega que é doutor no rolê, assim, ele é doutor na valoração do negócio. E pior é que quando você fica doutor, você fica mais, né, humilde. assim, você sabe menos do que quando... Humilde? Humilde, Isabela. Eu sou humilde. Aham. Queridos ouvintes, eu sou humilde. Primeiro episódio, fui pra Antártica. Antártida, né? Esse é o meu podcast. Humilde, já dominou o podcast aqui. Humilde. Ela foi convidada no primeiro episódio, já é dona do podcast. Exatamente. Enfim. Não, mas é porque é engraçado, você faz doutorado, você passa a saber menos, né? Porque você passou a pesquisar mais, então abriu-se um leque, Você assim, começa aquela a ter caixa... mais medo de fazer afirmações, né? Exatamente, então é super assustador. Você Então, descobre que tudo tem uma exceção, né? Então você não pode falar. tudo- Não posso falar que a célula é isso. Você Porque não vira é. geólogo. A célula não é isso. Você vira Você vira geólogo, que tudo Sabia? depende. Geologia não é nem exatas nem humanas. É Depende. aproximada. Os geólogos vão te cancelar de Aproximado. novo, Isabela. Beijo, geólogo. Não, mas nós somos gente, os melhores do mundo. A gente Dá pra resolve fazer o que qualquer rolê. quiser. Eu resolvo tudo. gente De resolve. neurociência
A psicologia, sei lá, coisa do gato lá. Então, mas a minha gata que agora na minha cama, eu vou te contratar então pra limpar lá, né? Eu limpo, pra você. Ela vai dar um jeito geológico. Pra você eu limpo. É um Tá vendo? coprólito. Você me maltrata, mas eu te dei. Coloca uma mica expansiva. outra face. Não, Jesus. Coloca uma mica expansiva lá pra essa gata. Ó, eu vi que Tem você pegou geologia. da nossa palavra. Mica expansiva. Eu tava guardando essa pro final. Não, mas vamos voltar lá na valoração. Valoração, gente, valoração. Então, Então, é valuation de um plantinha. campo mesmo, assim, que tem especialidade própria, tá? Então, por exemplo, lá na Polícia Federal, a gente tem alguns colegas que trabalham e especificamente, não especificamente, mas enfim, eles têm a especialização nessa área de valoração. Então, Isso assim, se não sou eu estuda em algum lugar? Aonde? Se estuda holisticamente, Ah, assim, eu entendi. acho. Não tem um instituto especializado. Não. O colega que a gente tem aqui, que é doutor, ele é engenheiro florestal, fez o doutorado dele aqui na UNB, né? Mas com a temática que ele levou. Entendi. Então, assim, existem metodologias de valoração. E aí tudo começa, aí entra a história do depende, né? Porque aí vai depender do tipo de bioma, vai depender do tipo do dano, vai depender do... E aí tem Pelo formas. que eu entendi, tem várias teorias diferentes, né? De como se valorar um... Isso, porque assim, você pode aplicar questionários para as pessoas que moram ali, para saber qual que é o dano, qual que é a sensação aparente de valor daquilo. Então, assim, você pode fazer cálculos a partir de, foi um desmatamento, então tem Tantas tantos hectares, áreas, tinha mais ou menos tantas árvores de tal tipo, porque às vezes você tem inventários florestais locais. Fato é que não é um trabalho simples, você precisa de vários dados, são muitas variáveis nessa construção, né? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do caso do caso do óleo do Nordeste, do derramamento do óleo no litoral brasileiro. É porque não é do Nordeste, né? Ele foi até o Rio de Janeiro, então ele não ficou restrito. E a gente teve, por exemplo, diversos laudos. A gente não teve um laudo só, e dentro desse laudo foi perguntado sobre valoração. A gente teve um laudo de valoração específico, por exemplo, porque seria impossível, dado o tempo que a gente precisa para soltar os laudos, falar sobre valoração dentro do laudo, por exemplo, de local, né? Ou dentro do laudo de constatação de poluição, né? Desse caso. Então, a depender do caso, você vai ter o laudo de valoração à parte, por conta disso. E aí tem diversas metodologias. Na Polícia Federal, hoje a gente adota uma metodologia específica. O pessoal criou um grupo de trabalho para poder debater exatamente essas várias teses, né? Assim, o que fica melhor, o que não fica. Fato é que, se o perito não dá um valor, e eu acho que essa informação é legal para o ouvinte, porque assim, isso é perguntado para nós, né? Assim, querido perito, quanto foi Quanto? o custa? Quanto foi o dano? Quanto custa? E a gente precisa responder, assim, não cabe mais, em 2022, com tudo que a gente tem, com todas as informações que a gente tem, falar assim, prejudicado. Prejudicado tá meio ruim, assim, pro nosso lado também. Então, porque a gente sabe tem que capacidade e acesso à informação para fazer uma estimativa, né? Minimamente. Então, o que a gente trabalha? Sempre com o mínimo, né? É óbvio, porque assim, o pessoal entra nos debates que eu acho que ficam aquelas discussões que não levam a lugar nenhum. Tipo, mas e se tiver uma área de caverna que tem uma espécie única, que não sei o quê, que é invalorável? Ok, mas se eu disser pro juiz 1 milhão, eu tô dando um valor para ele se orientar. O juiz não tá aderido ao laudo, isso é uma informação que também não sei se o ouvinte tem. Então, assim, mas a partir dali, né, assim, o nosso trabalho é técnico, foi calculado de alguma forma, a gente explica no laudo o que a gente aplicou, a gente fala, né, a gente é obrigado a descrever ali o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente chegamos nesse valor de 1 milhão a partir dos dados de mercado das árvores no dia tal, naquele hectare. Isso é uma metodologia, não é? Assim, e a gente entende que sim. E a corte aceita isso muito bem, porque realmente ajuda a direcionar o mínimo e é sempre subestimado, gente. Nossos valores sempre são subestimados. E aí, no caso, juridicamente, então esse valor ele é usado como base para quem fez o caso dano tem que pagar de multa esse valor. É assim que funciona? No nosso caso não é multa porque a gente atua na área criminal, né? Então isso aí, quando é multa, vai para normalmente a parte administrativa. No nosso caso, às vezes vira... se a pessoa for condenada, a gente chama os coleguinhas de os meliantes, o fulano. O nosso cliente, digamos que o cliente seja, né, condenado.
ele às vezes entra como... Ele vai pagar de alguma forma, quem determina é o juiz. Às vezes ele manda pagar como dano, aí vai fazer um PRAD para ver como vai fazer a recuperação daquela área. Normalmente em laudos... PRAD é um programa de recuperação de áreas degradadas. Obrigada. Adoro que eu tenho legenda. Ela olhou na mão também. Eu tava esperando aparecer o assunto. E isso normalmente a gente costuma constar no laudo algumas sugestões e uma delas normalmente é o PRAD, né? Esse plano, na verdade, plano, né? de regeneração. Eu falei errado. Mas então, o juiz, então, normalmente ele aceita bem o valor que o perito dá como base, assim, para o que ele determina. Dentro do que a gente tem visto, sim. Porque pelo legal. menos ele tem um norte, sabe? Uhum. Porque às vezes é o único valor que ele tem naquele processo inteiro, né? Pra poder dizer, tá, gente, ok, teve o crime ambiental, o que eu vou fazer? Então a gente fala, precisa recuperar a área. Então a gente normalmente dá esses nortes nessas informações finais do laudo. Tipo, tem a valoração, e aí a gente às vezes coloca, o sujeito... seria interessante, não é desse jeito, tá, que a gente escreve lá, mas a gente coloca coisas assim, que seria interessante que fosse feito um PRAD pro local, porque o perito não vai dizer o que tem que ser feito, mas o PRAD vai ser feito esse estudo de recuperação da área degradada, né, então... que é uma coisa mais específica, né, que foge um pouco do escopo do trabalho de vocês, exatamente, né? A gente tá ali para periciar e não para poder dizer, olha, tirou, cavou aqui, devolve a terra e bota as plantinhas aí, tá? Não somos nós que vamos dizer, né, isso precisa realmente ser feito um estudo específico, porque... Que, com certeza, muito mais longo prazo do que a perícia foi feita, né? Com sim, certeza. Pois é. A gente já não vai ter envolvimento com aquilo ali, né? Uhum. Legal. Só lê de novo a pergunta do leitor, porque só pra ver se a gente respondeu ela. Respondeu. Que o ouvinte perguntou como é feita a valoração. Você falou que tem vários métodos, né? E aí é isso. A outra pergunta é mais relacionada à questão da lei de crimes ambientais. Ela é uma lei federal. E aí o ouvinte está perguntando se existe alguma divergência com leis estaduais, por exemplo. Se existe alguma penalidade atribuída a um crime cometido em área de preservação permanente. Se a definição de área permanente, de preservação permanente muda de acordo com o Estado. Isso acontece? Como é? Eu não conheço a legislação. Não, na verdade não acontece. Assim, a gente pode ter leis estaduais, mas ela não pode restringir, né? Assim, algumas coisas, a não ser que você tenha uma justificativa. Mas, por exemplo, no caso da APP... ela não muda, isso é uma determinação federal. São X metros, uma sempre... determinação federal. O que aconteceu, que talvez seja até uma confusão de conceito, é que recentemente a gente teve algumas alterações, né, do Código Florestal, e a área de APP, algumas áreas foram modificadas, se eu não me engano. Tá. Então, acho que, querido ouvinte, sua pergunta está respondida. Se não tiver, depois você manda um e-mail para a Isabela. Briga com ela. Mas a gente responde melhor, acredito. E eu tenho uma pergunta pra você agora. Eu queria entender, você não sei se já comentou aqui agora, mas você falou que tá fazendo doutorado. O que é a sua pesquisa? Eu não falei, não. Não? Essa moça, tá? Eu sou uma mulher bem informada. Dá licença. Olha, esse ponto eletrônico dessa moça tá ligado onde, hein? Vou ficar Lombardi? Lombardi não existe, né? Não, mas atualmente eu tô fazendo doutorado, sim. E eu tô trabalhando com... é super divertido. Eu tô trabalhando com isótopos, então eu tô usando a isotopia para fazer rastreamento de materiais, né, de vestígios. E o meu estudo de caso é com madeiras. Então, eu estudo um par isotópico específico, que é o estrôncio. O estrôncio é aquele elemento químico super bonitinho que escreve SR. Aí se a gente bota no Google, ele sempre traduz senhor, é maravilhoso. E o estrôncio porque vocês vão achar esquisito, né? Porque assim, você é geóloga, você tá trabalhando com madeira. Pelo amor de Deus, podia estar trabalhando com ouro. Podia. Ou com turmalinas paraíbas. Com turmalinas paraíba. Trabalhei já. O doutorado humilde aí, humildade do doutor. Nem terminou o doutorado, o título já subiu a cabeça. Já começou. Deixa eu doutora. Aqui, Beijos, doutores. Beijos, doutores. Amamos. Enfim. Mas é porque, o que acontece, assim, a gente, aí, tá vendo Geólogos Salvando o Mundo? Vou ter que puxar a sardinha pro lugar aqui, né? Vamos ter que ler o livro. Tá lá a origem das madeiras quicando, porque
tem uma coisa muito interessante, que é o sistema de controle da extração ilegal de madeira no Brasil, ele é um sistema super bom, assim, né? Tá implementado já tem muitos anos, assim, pelo IBAMA. Ao longo dos anos, o IBAMA veio melhorando, robustecendo o sistema, a parte de segurança desse sistema e tal. Só que a entrada do dado continua sendo feita por pessoas. E onde mora o problema, né? Nas pessoas. Nas pessoas. Porque uma vez que o dado entra ali, ele está super seguro. Só que se ele for feito de má fé na entrada, ele vai seguro e de má fé ao longo da cadeia, né? Então, uma das coisas que a gente vê, e ainda é uma fragilidade mesmo, assim, né, do nosso controle aí da parte de extração de madeira no Brasil, é como que eu garanto que essa madeira veio de uma área de extração regularizada, assim, onde ela poderia ser extraída, e não de uma área, de uma unidade de conservação, de uma terra indígena, de uma área que ela não deveria sair. E para isso, não vai ter muito jeito, a não ser se a gente utilizar... Calma, que eu acho que a frase ficou toda doida. Mas assim, se a gente não utilizar informações da madeira, ou seja, informações químicas, né? A gente faz isso para pessoas, só que para pessoas a gente usa DNA, né? A gente poderia usar isotopia também, mas, enfim, de outra forma. Mas para madeira a gente pode pensar numa assinatura química, né? Entendi. E a ideia é exatamente essa. Né? Que não tem como você virar e inserir nada, ela não modifica. Ela não tem como ser modificada. E eu consigo recuperar essa informação desde a retirada dela, né? Então, desde essa árvore em pé até ela virar mesa lá na nossa casa na França. Na minha casa em Paris. Na minha casa. Eu não vou morar em Paris, mas... E aí uma dúvida, agora meio da lei ambiental mesmo. E eu deveria saber isso, porque isso caiu no meu concurso, mas eu esqueci. Esses produtos que são de origem ilegal, depois quando eles são apreendidos, eles são descartados, né? Eles são destruídos. Sim. Ah, entendi. É só essa dúvida. Só isso, eu respondi a minha própria dúvida. Não. Eu ainda lembro. Eu respondi certo. Mas agora outra dúvida. Só pra parecer inteligente. Doutor também? Não. Por isso que ainda sou humilde. Só em safadeza. Nossa. Inclusive, me mandem... Brincadeira. E em relação às polícias estaduais, vocês têm convênio com elas? Vocês trabalham junto com a elas? Assim, como é que... Porque, por exemplo, aqui na PCDF a gente tem na perícia a gente tem uma seção de meio ambiente também. Existe esse trabalho em conjunto das polícias estaduais com a Polícia Federal? Sempre que possível, sim. A gente tem diversas parcerias, né, com as polícias estaduais. Eu acho que isso acaba sendo quase que... talvez uma via de mão dupla mesmo, assim. A gente trabalha em conjunto. E crimes de meio ambiente, eles tendem a escalar. Passou da fronteira, né, do estado para o outro, vai virar crime federal. Então, assim, inicialmente, a polícia estadual, a perícia estadual começa aquele trabalho. Casos, por exemplo, como o de Mariana, né, os das barragens, né? A perícia estadual era a que estava lá inicialmente, né? Então, eles começam e todo mundo trabalha junto, assim. A gente tem um trabalho de parceria mesmo, sabe? Todo mundo atuando e trabalhando. Quando são coisas novas, por exemplo, os casos das barragens, o caso do óleo, o pessoal das polícias civis ou das perícias estaduais não chegou a trabalhar, porque ele já virou um crime federal de começo, não tinha muito o que fazer. Mas alguns casos que vão escalando, assim, então, às vezes quem acaba orientando a própria atuação já é a própria perícia estadual, porque ela, né, já entrou inicialmente e a gente trabalha mesmo assim como uma grande equipe. Assim. E normalmente a gente às vezes precisa da perícia estadual, então assim, às vezes é um caso da Polícia Federal, mas a gente chega num local onde a gente precisa de uma informação, de uma atuação, de um laboratório, de uma ajuda de equipe. A gente tem esse hábito que eu acho bastante saudável, assim, de contactar e trabalhar junto mesmo. De troca também, né? Porque profissional. Às vezes, sei lá, o grupo de trabalho de vocês de valoração, por exemplo, tem outro estado também que desenvolveu um trabalho parecido, similar, ou que achou um outro jeito legal, e essas coisas podem ser discutidas, né? E aí tem toda essa parte de capacitação que a gente tenta sempre estar junto também, né? Então, assim, se acontece cursos aqui, a gente abre para as perícias estaduais, quando tem recurso a gente consegue trazer, então a gente tenta realmente estar como parceiro, né? Trabalhando perícia como perícia, como uma unidade, né? Até para criar também uma base, né, para as perícias atuarem, né, também, para que cada um fazer a sua coisa. Isso, né? Esse eu acho que é o ponto, para não estar alguém muito deslocado, né? Às vezes a pessoa
tá até bem intencionada, assim, né? Tem uma perícia local que tá até bem intencionada, mas às vezes se ela estiver sozinha, você começa às vezes a divergir. E isso gera um ruído no sistema. Né? Porque a gente sabe como é lá na hora, quando isso passa para o operador de direito, né, ali na defesa do cliente dele, ele é muito literal, né? Então, assim, é igual tipo afogar o tema na redação, né? Exatamente. Ele vai falar, mas o fulano lá não sei aonde faz diferente. E até que você explica aquele negócio, pesa bastante, né? A pode tinta causar pesa... um precedente muito ruim, Isso, né, pra gente. Exatamente. Também. Então, a gente entende que perícia pensa como perícia, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar com essa unidade, sim. Ah, legal. Que bonito. Ai, também achei tão bonito. Escreve na mão. Me escrevo. Construi. Coach. E aí, Isabela, você tem mais alguma pergunta pra Camila? Não, só que eu queria agradecer. Credo, Isabela. Você quer que eu pergunte Ah, mais? não sei. Então tá, então define pra mim como é o sistema isotópico do brincadeira. Começou com a humildade. Começou com o humildade, jogo vai da com humildade. Então... vou mandar um beijo pro Robertinho. Um beijo pro Roberto Ventura. Puxa-saco, Aquela pessoa maravilhosa. Tá. É o nosso orientador. Vocês têm o mesmo orientador. Vocês se conhecem da época do mestrado, do Na trabalho? verdade, a gente se conheceu depois um pouquinho. Mas a gente faz de conta que é da Mas a gente graduação. finge que é junto. Entendi. Duas jovens moças. Sim, dos jovens. Dos jovens. Então vou mandar um beijo também para um amigo meu. Manda um beijo pra mim. Chamado Lucas Parker, que ele me cobrou. Falou, você nunca mandou um beijo pra mim. Então agora eu estou beijo mandando pro um beijo Lucas, pra vamos você. Mandar beijo pro Que ele é um ouvinte Beijos, fiel. Lucas Parker. Ele escuta Beijo. todos os nossos episódios. Sério? Então ele vai ouvir Sim, esse. Minha mãe Muitos não ouviu beijos. ela, não ouviu o beijo que você mandou Avisa pra ela, avisa pra ela. Bem, mas acho que então a gente pode finalizar esse episódio. Eu queria agradecer novamente a Camila. Gostei muito de conhecer, achei muito legal a conversa. Eu adorei estar aqui. Posso me falar depois de outra coisa? De repente sobre o sistema isotópico? Com certeza, sinta-se... Pode falar sobre o que você quiser. Ai, que delícia. Sinta-se convidada. Mas Então aí tá. você vai ter que falar lá da França pra gente, né? Mas não tem Enquanto problema. a Isabela tá no Canadá e eu estou aqui no Brasil. Porque, Mas alguém né, tem que fechar aqui os apagados. quem não tem doutorado fica, né, gente? Olha a humildade. Continua, permanece. Então, muito obrigado. Foi muito legal esse episódio. Gostei muito. Eu também. Obrigada a vocês, gente. Eu tô Você é super demais, feliz. Camila. Eu acho super legal falar sobre perícia, assim. E de meio ambiente, De então, meio que é, ambiente, então. assim, acho que pra gente da geologia, por mais que você ache que quem faz perícia de meio ambiente é mais biólogo e engenheiro florestal, na geologia a gente tem muito carinho pelo meio ambiente. meio ambiente. Apesar Não, de... de tudo. agora assim, eu saí dessa conversa um pouco mais esclarecido em relação a isso, né? E que deu pra ver que a legal Camila entende isso. muito do assunto também. Que assim, legal. Não é só porque a formação dela, claro, né, não é biologia, não é uma coisa que tem a ver com planta. Inclusive, para a questão de garimpo, eu acho que ela com certeza consegue falar muito melhor do que um biólogo conseguiria falar. Provavelmente. Pede desculpa pros biólogos já. Pedindo desculpa pra você. Perdão, biólogos, mas Mas é isso, estudem amores. se vocês não quiserem. Então, Esse é o recado final. acho que pra terminar a gente podia fazer... Eu não tenho Vamos nenhuma dar as recomendação. mãos. Vamos fazer uma oração aqui. Pela Isabela. Pela Isabela. Pela alma dela. Ai, que Pouco horror. humilde. Pra baixar a bola Baixa a pouquinho. humildade. Não, mas eu acho que a gente podia talvez fazer... Eu sinceramente, não tenho nenhuma recomendação quanto ao tema, mas se vocês Meio tiverem alguma ambiente. recomendação interessante pro ouvinte que se interessa pelo tema, dar uma lida na cidade, acho que às vezes vale. Se não tiver também, a gente corta esse pedaço, tá ótimo. Tá tudo Tá bem, né? perfeito. O milagre da edição tá aí. Eu não tenho nenhuma recomendação. O livro que eu vou recomendar eu não li ainda, então não sei se é bom. Timefulness. Você não leu o livro? Acredito que a Ai. gente passou o episódio inteiro achando que era o livro da nossa vida. E é assim que os geólogos vão salvar o mundo, tá? Ok, tá ótimo. Eu acabei Ela de escreveu descobrir. esse livro, cara. Acabei de descobrir como é que o geólogo vai salvar o Vou mundo. salvar- Enganando todo mundo, trapaceando. Vamos editar essa parte, que não tá boa. Então tá, finalizando. Não, e você, Camila? Tem alguma coisa que você... Engraçado, não me vem nada à cabeça, assim. Então, Perdoem. então tudo bem. Se a gente pensar em alguma coisa, a gente coloca na descrição do Tá episódio. ótimo. E é isso, gente. Obrigado por ouvir, obrigado novamente a Camila. Obrigada E Obrigada estamos, a quem chegou até aqui. e estamos agora terminando mais um episódio do podcast. Tenham uma boa noite, bom dia ou boa vida, boa como vida. diria Boa vida. a Isabela.